alegria enorme estar aqui e agora nesse tempo e nesse espaço com você. Juliana Góes Podcast está começando em um novo episódio porque este tema não quer calar. Minha amiga, meu amigo, a gente precisou voltar aqui, né? Praticamente um episódio, 2 episódios depois, para falar de relacionamento, porque sim, vocês pedem por relacionamentos afetivos. E a gente sabe que nessa escola da vida se relacionar é uma arte que envolve bastante dedicação, muita paciência, muita consciência e muito mais um monte de outras coisas que se eu fosse listar aqui, meu bem, sim, a gente ia ficar um episódio inteiro listando. Para contextualizar, então esse é um espaço, esse podcast ele foi intencionado para trazer proximidade para você, pertencimento, para que você se sinta acolhido, para que de fato você entenda que dentro das suas experiências, suas vivências, seus resultados, dá sim para a gente encarar a vida e viver a vida de uma forma mais leve, se reencontrando com o melhor que a gente já é. Então esse é o meu intuito, por isso que eu trago os pilares do autoconhecimento, o próprio protagonismo, a espiritualidade aqui como temas principais e a gente vai discorrendo a respeito também de outras temáticas como são os relacionamentos. Eu sou muito grata e preciso dizer que Hotmart fez esse episódio chegar até você como nosso patrocinador dessa temporada, até porque eu tenho uma relação de longa data com eles, então podemos dizer que nos relacionamentos da vida também envolvem os relacionamentos de boas parcerias, de quem apoia os seus sonhos, o seu trabalho, e eu lancei com eles o meu primeiro curso online há 10 anos, e hoje a empresa, a plataforma, tem uma atuação global, eles realmente são os players mais fortes desse mercado e eles permitem que você comece hoje gratuitamente. É só você se cadastrar por esse QR Code, tá difícil de falar isso hoje, tá? Mas eu sei que o Hotmart me dá liberdade criativa, então a gente vai aqui continuar com o dedinho apontando para esse QR Code. A gente fala em inglês, então. E tá aqui também um link para você se cadastrar gratuitamente. Mas, gente, o que tá acontecendo? Tem dia que é assim, a gente faz o quê? Exercícios de aquecimento da voz, a gente faz os exercícios da fono, respira fundo e continua, porque a vida também é sobre improvisar. Então vamos improvisar dizendo que o link está aqui abaixo e você pode começar hoje de forma gratuita e ter acesso a todos os conteúdos que eles disponibilizam para te ensinar, para te capacitar, literalmente pegar na sua mão e fazer acontecer, seja lá qual for o conteúdo que você quer levar mais longe, o ensinamento, porque tudo que você já traz já tem valor, lembre sempre disso. Então hoje, meu bem, o que eu posso falar para vocês, né, sobre relacionamento? O meu recorte é de um relacionamento afetivo que existe há 15 anos, é isso? 14 anos, 15 anos é o meu relacionamento com a internet. Sim, eu sou uma dinossauro, mas o meu relacionamento afetivo tem 14 anos. E no ano de 2025, que às vezes você já vai estar ouvindo, assistindo esse episódio mais para frente, então pense que 2025 é o ano em que a gente completa 15 anos juntos e 10 anos de casamento. Aí você para e pensa assim junto comigo, me pergunta, mas Ju, você imaginava que quando vocês se conheceram, você imaginava que ficariam assim juntos pro resto da vida, que é o nosso intento, né? É o nosso grande objetivo é ficar junto pro resto da vida. Mas sim, é claro que a gente entra num relacionamento apostando, é claro que a gente entra num relacionamento se doando, e claro que a gente muitas vezes tá apaixonado e daqui a pouco a paixão passa. Então o relacionamento ele tem as suas etapas, quem tá junto há mais tempo sabe como é, porque chega um momento em que, da mesma forma como foi pra mim lá no BBB, quando eu estive no maior reality show literalmente do mundo, de maior audiência do mundo, em 2008, e aí se eu for fazer essa conta, gente, agora eu vou me embananar. 16 anos, é isso, tá, são muitas contas aqui. Ai, gente, o tempo tá passando, né, décadas para falar das coisas que começaram lá. Mas, enfim, é que nem quando a gente entra num reality show, por exemplo.
você faz o seu melhor esforço para ser uma pessoa legal, né? Porque naturalmente, dentro até dos desejos universais, que são 10, existe ali a necessidade do pertencimento, de você ser amado, de você querer que gostem de você. Então você entra num relacionamento, num reality, numa empresa, ou até quando está começando, de repente, os estudos de uma formação, de um curso, você entra para da melhor forma possível. Só que daqui a pouco você vai sendo você mesmo. E todas, absolutamente todas as pessoas carregam os seus aspectos positivos e negativos. Todas as pessoas carregam luz e sombra. Só que no começo a gente faz um baita esforço para mostrar só a nossa luz e chega um momento em que as máscaras caem, né? A minha também, a de todo mundo. Porque não dá para você sustentar, só demonstrar a sua luz para o mundo absolutamente o tempo todo. E também isso é irreal. Eu nem acho que seja justo com você, porque a gente não deve, né? Aí eu já sinto que faltar com o respeito pelas pessoas, não, isso não. Mas ser quem você é, sem machucar o outro, ou evitando machucar o outro, já seria um caminho mais saudável, né? Mas naturalmente a gente vai machucar o outro. Eu vejo que na minha relação com o Krika, ele sempre manteve, eu estava discutindo isso esses dias com uma amiga, que eu falei assim, mas ele sempre me deu liberdade, mas não cabe a pessoa que segue com você te dar nada. De verdade, ela vai, vamos lá, vamos repensar isso. Manter a sua liberdade, manter a sua dignidade, a sua autonomia, a sua individualidade. Ela vai favorecer aspectos sobre você, sobre essa relação. Ela vai enaltecer a sua pessoa, elogiar. Mas quando a gente entra numa relação para ganhar algo do outro, querendo já algo do outro, a gente já cria uma dívida. Para e pensa. Então, quando a gente já cria essa expectativa, não, porque tem que me dar atenção, porque tem que me dar amor, e é natural, eu também quero atenção, eu também quero amor, mas quando você já vai exigindo isso, você está descaracterizando uma relação que, na verdade, não deveria esperar nada em troca, como é, muitas vezes, numa relação com os seus filhos, numa relação paternal, maternal, de parentalidade. Então, quanto menos a gente espera do outro e recebe o que o outro pode nos dar, mais sucesso tem uma relação. Só que a gente chega com grandes vazios dentro de nós, decorrentes de feridas de uma vida inteira, esperando que o outro seja o salvador da pátria, da nossa existência, e que ele coloque um band-aid em cada feridinha e que daqui a pouco vai estar tudo bem. E não é bem assim que funciona. Aí a gente acaba entrando numa ilusão, a gente acaba distanciando essa satisfação que um relacionamento pode ter, porque a gente está criando muitas demandas que talvez sejam impossíveis de ser atendidas. Então, lá atrás, eu exigia muitas coisas do Krika. Ele respeitou, manteve a minha individualidade, o meu espaço. Ele sempre realmente me respeitou nisso tudo, que são valores super importantes para mim. Ser quem eu sou, investir o que eu quero vestir. Eu sei das preferências dele, eu sei o que ele gosta mais, o que ele gosta menos, mas tem dias que eu vou sair com a cor de batom que ele não gosta, porque quem tem que gostar sou eu. E eu nunca tinha vivido isso num relacionamento. Porque muitas vezes eu queria ser a pessoa que o outro desejava que eu fosse. E essa é a maior traição que a gente pode viver nessa vida, é trair a nós mesmos. E imagina, você, na intenção de agradar o outro, você se trair. Só que muitas vezes a gente faz isso sem perceber. E o protagonismo é despertar dessa hipnose de estar aqui para agradar somente. Enquanto a gente estiver aqui para ser quem a gente é, de forma autêntica, de forma empática também com o outro, aí sim, as nossas relações dão certo, mas viver para agradar alguém, desde que isso custe se desagradar, é uma grande traição com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, o dia que eu percebi isso, que
Caramba, um relacionamento funcional, sadio, é aquele em que eu posso ser eu mesma, que eu sei que talvez eu não agrade o tempo todo e eu não quero mais ter esse papel, mas o que eu não devo é ferir o outro, faltar com respeito, faltar com os nossos compromissos, porque um relacionamento é pautado em compromissos, mas se a gente para e se pergunta quais são de fato esses compromissos, será que a gente já conversou sobre isso? Então, o grande fundamento é o diálogo, e por muito tempo a gente não tinha uma regra para diálogo. E até antes de ter filhos, eu sinto que talvez um deslize nosso, para não chamar de erro, porque tudo é aprendizado, na verdade, mas algo que a gente negligenciou era a conversa aberta, era fazer planos, fazer mais planos. A gente fazia planos ali pontualmente, mas ter mais planos juntos, poder se ajudar na dificuldade do outro, porque muitas vezes eu que era a pessoa um pouquinho, com traços um pouquinho mais tóxicos, e relacionamentos tóxicos foi um tema recente aqui do podcast. Então eu era a pessoa mais chata da relação, eu era a pessoa que mais cobrava, que mais criticava, e a gente já fez aqui fala sobre como às vezes a toalha molhada em cima da cama pode estar acabando com o seu casamento, mas não é a toalha. É a sua percepção, é a sua perspectiva, é a sua capacidade de entender e discernir o que é um problema e o que é um detalhe, porque a gente está ficando cada vez mais experiente em transformar um detalhe em um problema. Então, eu, talvez, sem autoconhecimento, sem a espiritualidade, sem escolher o caminho mais amoroso do ser, que começa comigo, talvez eu tivesse, de fato, comprometido um relacionamento maravilhoso por conta de detalhes do dia a dia, como a toalha molhada em cima da cama. E, amor, eu vou ter que fazer aqui o expose, tá? A cueca que cai no chão milagrosamente na frente do cesto. O cesto está ali, mas a cueca, coitadinha, não soube pular no cesto. E uma série de outras coisas, né? Os potes que se abrem nunca fecham, as portas que se abrem nunca fecham, as gavetas que se abrem nunca fecham. Eu sinto que talvez seja um ritual que o meu marido carrega de abrir coisas e não fechar. E eu não sei em que aspecto que isso talvez começou para ele lá, numa idade muito nova, muito pequeno, e tá ali acontecendo. Mas são características, são detalhes, não precisam ser problemas. Só que eu cheguei uma época a infernizá-lo por conta dessas coisas. E desde que eu comecei a trabalhar mais a autorresponsabilidade dentro de mim, inclusive sobre como eu vou reagir à toalha molhada em cima da cama, a cueca que cai na frente do cesto e não dentro do cesto, a ele querer amorosamente cozinhar para a família inteira, usar todas as panelas da casa e tirar todas as coisas do lugar e deixar tudo destampado, eu poderia seguir acabando com um casamento maravilhoso por conta desses detalhes, mas um dia eu fui parar para pensar que eu tenho que trazer autorresponsabilidade para a maneira como eu reajo a esses detalhes, porque eles não são um problema. E claro, negociar. E claro, expor as minhas insatisfações, mas não apontando o dedo na cara dele, como eu já fiz, sim, reconheço, mas falando, poxa, amor, lembra que a gente conversou que quanto mais a gente fecha os ciclos, agora eu falo assim com ele, amor, vamos fechar os ciclos? Abriu o armário, fechou, sujou, limpou. E às vezes eu nem exijo que ele limpe, porque eu gosto de cuidar da cozinha, né? Então, quando ele vai cozinhar, ele sabe que eu vou cuidar depois. E nos dias que eu tô sobrecarregada, eu sei que eu posso cuidar disso, eu sei que ele pode cuidar disso e a gente fazer um revezamento, mas tem algumas tarefas que eu assumo, que eu gosto de fazer e que eu prefiro, e ele assume outras. Esses são acordos que a gente tem, mas quando a gente não tinha, aí que morava o problema. Porque a gente não tinha bem definido o que era importante para cada um. Aí você para e pensa, mas você mora debaixo do mesmo teto, como que você não sabe o que é importante para o outro? Não, não sabe. A gente não adivinha o que se passa dentro do outro, por mais que viva 50 anos junto. Outro dia eu estava tendo uma conversa tão importante com uma grande protagonista chamada Wanda. Ela tem 75 anos, está num relacionamento há mais de 50 anos, e a gente estava falando sobre a arte de se relacionar. E ela me ensinou um montão de coisas numa conversa ali, casual, que a gente nem planejou. E hoje eu paro e penso, e eu percebo que é exatamente isso, sabe? Os compromissos, os acordos que talvez a gente não tivesse antes. E que bom que a gente pode ter agora, quantos anos depois? 14 ou 10, que seja.
mas que a gente está tendo. Então, às vezes, isso para você vai fazer tanta diferença, só que os dois têm que estar dispostos a segurar esse remo e remar o barco, né? E entender se um está remando para um lado, outro para o outro. Como já aconteceu comigo e como a gente já precisou ter conversas muito difíceis, como a gente já, ao deixar de falar, acabou ferindo o outro quando aquilo não coube mais aqui dentro e transbordou de uma maneira desalinhada. Então, tem muitos aspectos que hoje eu consigo ter mais clareza, mas foi só vivendo eles. Então, não é um problema você estar num relacionamento em que vocês talvez ainda tenham muitas diferenças. Não é um problema você estar num relacionamento em que você percebe que você talvez tenha aprendido um monte de coisas e o outro nem tanto, porque cada um está vivendo sua experiência individual. Cada um veio com seu pequeno ou grande combo de desafios. E cada um veio também com o seu reservatório de qualidades, de características. Só que a gente exigir do outro alguma coisa, eu acho que é isso que talvez eu exigia tanto dele, e de exigir tanto dele eu via poucos resultados. Eu via poucas melhorias, porque eu não estava em um lugar de fazer combinados, de ter acordos. E daí hoje é isso que eu falo para ele, vamos encerrar ciclos? Então, o que significa encerrar ciclos, né? Quando você começa uma coisa, você finaliza. Se você abriu, fechou. Tirou a cueca, colocou no cesto. E até eu tenho puxado esse aspecto do exemplo que a gente dá para as crianças. Só que qual era o exemplo que eu dava para as crianças? De uma esposa que reclama de um monte de coisa. Reclamava de um monte de detalhes que não eram problemas. Enquanto o Krika, às vezes, tinha um aspecto um pouco mais desligado de alguns detalhes e dava esse mesmo exemplo que eu vejo ali as crianças, a roupinha que desmaia na frente do cesto. E eu falo, pessoal, seguinte, a roupinha não sabe pular até o cesto, ela não tem perninha, mas você tem 2 perninhas, 2 bracinhos, muito saudáveis. Vamos ajudar a mamãe a colocar lá dentro? Eu vou ficar muito feliz, porque eu tenho certeza que vocês não prestaram atenção, né? Que vocês sempre me ajudam, porque vocês me ajudam muito. Daí eu já começo ali, ó, a enfatizar características positivas. Porque vocês me ajudam muito, são palavras de afirmação ali, reforço positivo. Vocês sempre me ajudam, vocês são maravilhosos. Eu tenho certeza que numa próxima vocês vão se lembrar de colocar. E aí eu parei e pensei, cara, eu faço isso com as crianças, por que eu não faço com o homem também, aqui, com o marmanjo? Então, nossa, amor, obrigada por isso. Ainda tenho que melhorar minhas palavras de afirmação com ele. Mas foi reconhecendo ele, enaltecendo ele, que eu consegui muito mais companheirismo, muito mais sensibilidade em relação aos detalhes que para mim importam, que eu sei que para ele não importam. Ia chegar nesse meio termo, mas, meu bem, isso vai ser para a vida inteira. Então, a gente passou por momentos de dissonância, em que a gente não se entendia, momentos em que a gente estava distante um do outro, momentos em que a gente estava de saco cheio um do outro. Ele costuma dizer que não, que nunca encheu o saco de mim. Mas tinha momentos que eu não queria, assim, sabe? Eu tava lá lidando com as minhas coisas, eu ficava muito irritada com várias coisas. Então, por muito tempo eu tinha os traços tóxicos ali na nossa relação, mas foi escolhendo estar do meu lado, escolhendo me acolher, escolhendo acolher a minha criança, escolhendo fazer muita terapia, que hoje a gente se vê numa relação muito mais saudável. E o que eu posso fazer também é trazer um episódio, trazer o Krika, né? Porque a gente fez um lá atrás, faz muito tempo, para a gente conversar sobre todas as transições que a gente viveu, porque a gente escolheu um estilo de vida super específico. Nós dois somos veganos, as crianças também, e cada um foi num tempo. Mas a gente fez uma baita transição juntos. Eu comecei o caminho do yoga, depois de uns anos ele veio. A espiritualidade. Ele se viu assim fascinado pelo Bhakti Yoga, pelos os estudos da filosofia védica, e daqui a pouco eu me vi totalmente ali também, porque eu já tinha um pezinho na Índia que eu nunca consegui entender e agora eu entendo tudo.
Então, cada um foi num tempo. Só que não foi forçando o outro, foi através do exemplo. Ele começou a correr, depois eu comecei a correr, porque eu vi nele transformações super positivas. Mas nunca foi no lugar da cobrança, de falar, você precisa testar isso. Apesar dele ser muito entusiasmado com as escolhas dele, e quem conhece ele pessoalmente sabe que isso é lindo de ver. O olho dele brilha quando ele fala do amor aos animais, quando ele fala da sustentabilidade, quando ele fala da escolha da alimentação. É lindo de ver isso. E muitas vezes eu naquele lugar eu falava, ai, mas será que ele não está sendo invasivo? Será que... Não, ele só estava falando daquilo que ele acredita, que ele faz bem. E foi assim, vendo o exemplo dele, a transformação dele, que eu fui me inspirando. Só que quantos anos isso levou? E muitas vezes a gente é extremamente imediatista. Então, o que eu vejo de mais valor hoje que eu posso dizer para vocês é saber conviver com as diferenças, porque muitas vezes é exatamente nas diferenças que você vai tirar os ensinamentos mais valiosos, mas tudo começa com empatia. Porque enquanto você quiser converter o outro ao seu ver, ao seu modo, ao seu jeito, você vai tirar o que é mais valioso na pessoa, a essência dela, a autenticidade dela. Não é justo isso, e eu já tentei fazer isso no meu relacionamento. Mas que bom que eu estava do lado de uma pessoa que soube esperar o meu amadurecimento, que soube esperar a minha espiritualidade, que soube esperar a minha própria transformação, porque a gente só melhora as coisas quando se transforma, não é querendo mudar o outro. E eu sei que nem sempre é assim, eu entendo, mas que independentemente de onde você esteja, você seja capaz de começar a perceber que as diferenças somam. Mas elas só somam enquanto a gente as respeita e não enquanto a gente as condena, as julga. E se relacionar com tantas diferenças, a gente tem timings diferentes, energias diferentes, jeitos diferentes, mas a gente complementa muito bem um ao outro. E foi apreciando esses detalhes, essas sutilezas que a gente conseguiu se reencontrar. E uma coisa que eu digo, eu até mandei, né, uma mensagem para algumas pessoas que estão fazendo parte desse nosso processo da espiritualidade, e inclusive um casal de amigos muito especial, Bruno e Humberto, que, nossa, eles, assim, são muito estudiosos da Bíblia, eles são pessoas, assim, extremamente espiritualizadas, e a gente troca muitas ideias sobre como que eles enxergam do ponto de vista deles, do cristianismo, e como que a gente enxerga do nosso ponto de vista, de uma linhagem indiana, de uma filosofia de 5.000 anos ou mais. E a gente tem conversas muito profundas. O quanto que de fato Deus, o quanto que de fato Krishna regenerou nosso relacionamento, tanto deles quanto nós, quanto de tantas pessoas. Então, muitas vezes, o caminho da fé pode aproximar e vai aproximar, que é o que o nosso, posso chamar de guru, já hoje em dia o Chandramukha Swami fala, que é uma triangulação, é um triângulo, né? Deus está ali em cima e tá o casal ali abaixo, e conforme a gente se encontra e olha para esse mesmo lugar, a gente só se aproxima. Então eu vejo dessa forma, mas claro que tem muitos outros caminhos que também amparam a manutenção de um bom relacionamento. E que a escuta ativa é você ouvir mais do que falar, é você apontar menos os dedos, é você poder fazer planos juntos, é você poder pedir desculpas. Mas quando você pedir desculpas, que você realmente faça isso de forma sincera e de coração. É você parar de responder que tá tudo bem quando não tá tudo bem. É você entender que num relacionamento, por mais que vocês estejam há anos juntos, cada um tem o seu tempo. Inclusive para despertar, criar consciência e mudar. E que vocês possam, de tempos em tempos, rever os acordos que vocês fizeram, porque a pessoa que vocês eram está mudando. Os nossos valores não mudam, mas às vezes as nossas vontades, os nossos sonhos e as nossas necessidades mudaram. Então os planos precisam ser reajustados e tá tudo bem. Mas lembra, nesse barco que é um relacionamento, os dois vão precisar remar para o mesmo norte, mesmo que às vezes um reme mais forte do que o outro, porque sim, a gente vai passar por isso. Mesmo que um esteja ali exausto, lidando com outras coisas, como nós mães,
Quando geramos uma vida, quando parimos uma vida, a gente vai precisar de um tempo para lembrar de quem a gente é. O outro vai precisar remar um pouquinho mais forte e tá tudo bem. Mas enquanto houver o mesmo norte, aí sim, um relacionamento se edifica, se fortalece e perdura. Eu acredito muito nisso, mas saiba que nesses 14 anos a gente, óbvio que teve altos e baixos, e ainda tem e ainda vai ter. Mas a nossa capacidade de se resolver mais rápido, de perceber o outro mais rápido, de pedir desculpas mais rápido, só melhorou. E é sobre isso. Não é sobre parar de errar, sobre encontrar um lugar em que os dois estão em perfeita sintonia, não. É sobre você saber pedir perdão, saber se redimir, saber se reencontrar mais rápido. Aí sim eu sinto que a gente vai alcançando o sucesso do nosso relacionamento afetivo. E claro, por último e não menos importante, a importância de você não só equalizar esse GPS, né, de ajustar o GPS do relacionamento, que é fazendo tudo isso que eu falei para vocês, de conversas, de escuta, de pedir desculpas, tudo isso é você poder emparelhar o GPS, né? E lembrar da sua individualidade, porque quando você cuida da sua individualidade, você tem realizações pessoais, você depende menos que o outro te realize, te enalteça, te reconheça, porque você está fazendo isso por você, você está remando também o teu barco individual. Então, a sua individualidade é extremamente importante para o seu relacionamento. É lembrar de que você tem seus sonhos como pessoa, como mulher. É lembrar que você precisa do seu tempo, do seu espaço, que nem tudo vai ser feito junto. E poder compartilhar isso para aquela pessoa, dizer o quanto aquilo é importante para você. E aí sim, dessa forma, vocês vão deixando claro o que importa, a prioridade, a visão de cada momento. Porque o que eu sinto é que nesses anos todos o Krika me apoiou muito. Inclusive foi a ideia dele de lançar o meu primeiro curso online com a Hotmart lá atrás. Inclusive a gente criou uma amizade com os fundadores. Eu sou muito grata pela vida do JP e do Matheus. Que jornada linda, verdadeira, que transformou a vida de tantas pessoas pelo mundo, né? Então a gente criou uma amizade, mas o Krika lá atrás, ele foi um apoiador. Mas saiba que às vezes, quando uma pessoa não está realizada na individualidade dela, ela vai ter mais dificuldade de apoiar o teu sonho. Por mais que ela tenha escolhido o matrimônio, tenha escolhido estar ali do seu lado, essa relação, se ela não está realizada ainda, vai ser mais difícil para ela reconhecer as suas realizações, te apoiar. E espera, porque muitas vezes é apoiando essa pessoa que está do seu lado a se realizar também que vocês vão se reencontrar. Então, quanto mais você puder se manter em realizações, e nem são grandes feitos, tá? Às vezes a sua realização é cuidar melhor da sua saúde, é ser uma mãe mais presente para os filhos, é poder se agradar, se elogiar, retomar um hobby que ficou perdido no passado, é isso. Porque aí sim você consegue ter esse sucesso e com esse sucesso você também vai ter sucesso no seu relacionamento. Percebe? Então lembra, por mais que você ame e dê a vida por alguém, primeiro dê a vida por você, cuide bem de você, se mantenha em realização e se parte das suas novas realizações envolva você colocar o seu melhor para o mundo, lembra, a Hotmart está pronta para te receber. Você pode se cadastrar gratuitamente, tem um QR Code na tela, tem um link aqui embaixo. Começa agora. E mesmo que você não lance agora, aproveita porque tem muitos conteúdos que vão te ensinar a fazer isso de uma forma muito intuitiva. A própria plataforma é maravilhosa, tem muitas ferramentas, é o checkout mais rápido do mundo e realmente muitas possibilidades cada vez melhores, porque eu tenho informações privilegiadas, tá? Cada vez melhores para você poder, de repente, viver das suas paixões e ter mais realizações na sua individualidade. E poder, a partir daí, viver mais realizações na sua vida afetiva, no seu relacionamento afetivo. Porque você importa. Afinal de contas, você é o seu relacionamento mais longo e duradouro dessa vida, que você nasceu com você.
Você vai lá até ter o último suspiro com você. É isso. Como está sendo esse relacionamento? Como está sendo a nutrição das realizações, dos agradecimentos, dos movimentos que você pode ter para com você. Aí sim a conta fecha, e fecha melhor ainda nas suas relações como um todo, especialmente nas suas relações afetivas. Estamos conversados e conversadas? Vamos fazer o seguinte, deixa perguntas para o episódio que eu vou fazer com o Krika, que eu quero fazer. Já a próxima leva vai ter Krika. Deixem perguntas e comentem de que maneira essa mensagem chegou para você. Faz ela chegar mais longe, compartilha bastante. Vamos entrar novamente com mais episódio aí nos mais ouvidos. Eu conto com vocês. Eu te vejo num próximo, toda segunda às 11h11, um novo episódio para você. Um beijo e até mais.